12 de abril, sábado. Muito obrigado por estar acompanhando esse trabalho. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. Nós vamos, no vídeo de hoje, olhar o gráfico do índice Bovespa e de vários ativos. Vamos começar por Petri 4, Vale 3. Depois eu quero ver também alguns papéis do setor agro, né? Vamos ver aqui SLC, vamos ver Rail 3, Rumo, que também tem exposição ao setor agro. Nós vamos terminar com 3 papéis aí que foram bastante pedidos por vocês, que é a JBS, a BIF3, a Minerva, e encerramos com a Marfrig, MRFG3, tá? Vamos olhar aqui então, vamos começar então pelo gráfico do índice Bovespa, lembrando que o ticker, tá pessoal, eu não consegui botar aqui atrás o nome do ativo que eu vou estudar, mas lá em cima, ó, no cantinho esquerdo, vocês conseguem identificar o ticker do ativo que eu estou falando. Bom, índice Bovespa, gráfico diário, lembrando que o que eu falar aqui não é recomendação, é tão somente um estudo que eu faço para mim e compartilho com vocês, certo? Então não entendam como recomendação. Olha só, o índice Bovespa, pessoal, ele vem fazendo aí nos últimos pregões, tentando fazer pelo menos, né, um repique que a gente chama. Então ele teve uma queda acentuada, tá? Teve uma queda forte, né? Olha aqui, ó, caiu com força, aí vem fazendo um repique, tá? E agora ele está praticamente aí andando de lado nos últimos pregões, tá? Ele ficou dentro desse retângulo aqui, né? E vejam que caprichosamente, deixa eu dar um zoom aqui na tela, o índice ele está com dificuldade de romper a média mais fininha aqui, né? Que é esse azul aqui mais fino, que é a média de 9 períodos. Ali um ponto tecnicamente de resistência. Tá? Ele até tocou na sexta-feira, mas fechou abaixo, né? Então a região, nós temos uma resistência de curtíssimo prazo ali na faixa dos 128 mil pontos. Tá? 128 mil pontos é a primeira resistência a ser rompida. Tá? Depois a outra resistência está lá na região da média de 21. Média de 21 que neste momento, né, ela está em 130 mil pontos, 130.065 pontos para ser bem preciso com vocês. Tá? Então ali também é uma região de resistência. Precisamos que o índice faça o rompimento da média. E aí sim o gráfico do índice Bovespa ficaria bonito, tá? Pelo menos no diário. Então tem resistências importantes para cima e vamos observar se nos próximos pregões o índice Bovespa rompe essas resistências, certo? O que nós estamos vendo, na minha opinião, o que nós estamos vendo até agora é tão somente um repique. O ideal seria que o índice repicasse, encontrasse resistência, testasse fundo, né? Deixasse 1 ou 2 candles ou 3 candles aqui no diário de baixa e depois voltasse a subir, tá? Depois voltasse a subir, fazendo aquilo que a gente gosta de encontrar nos gráficos, né? Aquele movimento assim, ó, tá? É a armação do pivô para cima. Não há sinal disso até o momento, tá, pessoal? Bom, observem que nós temos como pontos de suporte, na minha opinião, um suporte imediato aqui nessa faixa de preço. Vamos ver aqui, ó, aqui nos 126.100 por ali, né? Depois na faixa dos 124.900, depois nesse fundo aqui embaixo, ó, deixado lá no pregão do dia 9, tá? Aqui na faixa dos 122.900 por ali. São pontos técnicos de suporte, onde o índice encontra ali o fundo e tende a parar, tá? Vejam que o índice ele encontrou nesse fundo aqui, ó, aqui nesse fundo deixado lá no mês de março, né? Ele teve um fundo ali na casa dos 122.900 por ali, né? E ele buscou esse fundo na semana que passou e agora está repicando com uma certa lateralização aí nos 2 últimos pregões, ok?
Quero ver com vocês, pessoal, a média de o tempo gráfico de semanal, tá? No semanal, a gente deixou aqui, observem aqui, ó, um martelo, né? Deixa eu ressaltar aqui para vocês que está um martelo, olha aqui o martelo, com volume mais alto, isso é positivo, tá? Então vamos ver se isso aqui sinaliza um repique, tá? Sinaliza um repique, né? Sinaliza que o índice vai de novo aqui voltar para a sua tendência de alta, tá? Sinaliza, vamos ver aí o candle que vai ser deixado pelo gráfico. O ideal é que tivéssemos um candle nesse estilo aqui, ó, pessoal. Deixa eu fazer aqui para vocês. O ideal é que nós tivéssemos um candle de máximas e mínimas maiores, tá? Que o candle anterior. Máximas e mínimas maiores que o candle dessa semana aí que se encerrou, tá? Vamos ver se o índice faz isso. Essa semana é uma semana mais curta, né? Tem o feriado aí da Sexta-feira Santa, muita gente já de feriado já começa a deixar o mercado na quinta. Então nós vamos ter menos volume. Mesmo assim é importante que o índice deixe um candle com a máxima, pelo menos maior que a máxima do candle anterior. Lembrando que nesse tempo gráfico, a média de 9 é um ponto de resistência. Nesse tempo gráfico, o Ibovespa, no semanal, né, tem uma resistência já em 127.924 pontos. É quase 128 mil pontos. Tá? Suporte importante no gráfico semanal em 125.332, que é um suporte da média de 21. E observem aqui também que o índice buscou lá os 122.900 por ali, né, pertinho dessa região, que é um fundo de março. Então, esse fundo aqui de março, ele encontrou um ponto de suporte, isso é importante, porque a gente entende ali agora como um ponto que o índice abaixo, pelo menos no curto prazo, abaixo dos 122 mil pontos, ele não vai buscar, pelo menos no momento. Tá? Vamos então seguir acompanhando, né? E a outra resistência, caso faça o rompimento ali dos 128 mil pontos, 128 ou precisamente 127.924, é lá em cima, lá na região, lá nesse topo aqui que eu já vou mostrar para vocês, ó. Aqui no topo, aqui, ó. Aqui em cima, tá? Ou seja, lá naquela região dos 132 mil pontos, se continuar subindo no semanal, certo? Mas esse candle aqui é um candle interessante, né? Esse martelo aqui num fundo, né? E com volume mais alto. Vou de imediato olhar o gráfico da Petri 4. Petri 4. Esse aqui é o gráfico semanal da Petri 4. Vejam que a Petri 4 tem as médias apontando para baixo, teve aí dois candles de forte queda, né? O preço do Brent desabando, impacta a Petrobras, teve notícia também relacionada à Petrobras, né? Que o mercado não gostou muito, tipo o ministro, né, das Minas e Energia teria consultado, segundo rumores de mercado, teria consultado a CEO da empresa, né, e verificando a possibilidade de uma nova redução do diesel. Então o mercado não gostou, tudo junto levou a essa queda brutal das ações com volume mais alto. Bom, o que o gráfico nos informa? O gráfico nos informa que a Petri 4 buscou um fundo lá de junho do ano passado, tá? Lá na faixa dos R$ 30, R$ 30 com 30 com 93 por ali, né? Ela 30 com 80, né? Então essa região aqui é um suporte relevante, tá? Vejam que como a Petri 4 está muito afastada das médias, temos um afastamento aí, vamos ver o quanto aqui, né, pessoal? Vamos ver aqui, variação de preço. A Petri 4 está afastada aí da média de 21 no gráfico, aqui em torno de 10%, né? É um afastamento muito grande, tá? É 13%, né? Então,
é normal que o ativo faça um repique aí nas próximas semanas. Tá? Seria normal que ele fizesse um repique. Mas vamos seguir acompanhando, né? Vamos seguir olhando, vamos pular agora para o gráfico semanal, para o gráfico diário. Lembrando que nesse tempo aqui no semanal, a Petri 4, se ela repicar, ela encontra já uma resistência, né, ali em 34,57. Depois a outra estaria lá na média de 9, no semanal Petri 4, resistência em 35,84, tá? Na média de 9. Isso no semanal, tá, pessoal? Bom, aqui no gráfico diário da Petri 4, observamos que o ativo ele tentou na sexta-feira, né, iniciar aqui um repique, está muito fraco. Observem que quando o ativo, né, quando a Petri 4 ela cai, o volume sobe. E quando ela tenta reagir, o volume é baixinho. Tá? Ou seja, a força compradora ela está com muita dificuldade. Né? Então, vamos lá. Se a Petri 4 voltar a continuar esse repique, quais são os níveis, né? Quais são os pontos em que ela encontra uma resistência, tá? Na minha opinião, 32,31 já é uma resistência de curto prazo. Ali na faixa dos 33,02 também já é resistência, 33,60 também é resistência, 33,95 é resistência e a média de 9 no gráfico diário da Petri 4 também é resistência. Média de 9 que está na faixa que está em R$ 34,07. Então, se houver um repique, são esses os níveis de resistência. Toca neles, tende a cair. Suporte do ativo, né? O fundo de sexta-feira ali na faixa dos R$ 30,78, 30,70. Tá? Não vejo compras. A gente não gosta, eu particularmente não gosto, né? E muitos de vocês também não, de operar o repique, né? Eu sei que alguns operam, né? Aqui a relação risco-retorno não é muito boa. Então o ideal seria o quê? O ideal é que o papel faça uma após o repique, né? O ideal é que o ativo faça aqui um repique, teste fundo e arme aquele pivôzinho de alta que a gente gosta, tá? Por enquanto não há sinal à vista disso ainda. Como nós vamos ter uma semana menor, aí semana que vem talvez o que pode ter é um repique, certo? Quem gosta de operar repique, pula para o gráfico de hora em hora e tenta encontrar o pivô, né? Vamos ver aqui o gráfico de hora em hora, só para a gente checar aqui, né? Olha aqui, ó, nesse tempo gráfico, o papel aqui é Petri 4, né? No gráfico de 60, então, gráfico de hora em hora, tem que esperar o ativo fazer aqui uma perna de alta, um teste de fundo e armar pivô. Tá até fazendo aqui, ó. Tem uma subidinha, tem um teste de fundo aqui muito fraquinho, né? O ideal é que seja com mais candles, tá? Muito bem, pessoal. Vamos então pular para a Vale agora, né? Vale 3. Aqui está o gráfico da Vale 3. O que a gente pode extrair de informação desse gráfico? Vamos lá. Eu desenhei aqui nos meus estudos, não, essa barra aqui embaixo, ou seja, essa faixa aqui de R$ 47,00. 47. Desculpem, é 48, né? 48,77, 48,70. É um fundo que o papel respeitou e é um fundo que ele deixou lá no começo desse ano, em janeiro. Tá? Vejam que a Vale 3 no diário está fazendo o que a Petri 4 ainda não fez, que é um repique. Olha aqui o repique, ó. Temos 3 candles aqui repicando. Vejam que quando repica, o volume cai. Então nós temos uma dificuldade da força compradora nesse momento de muita aversão ao risco, nesse momento de briga comercial, guerra tarifária, né, entre Estados Unidos e China, a dificuldade de encontrar compradores para fazer com que o papel volte a subir com força. Tá? Na minha opinião,
a Vale rompeu uma resistência aqui da média de 9 períodos. Vejam aqui, ó, isso aqui é uma resistência, a faixa ali dos 53,47 da Vale 3 no diário é resistência. Tá? Fechou acima, isso é legal. Próxima resistência, na minha opinião, aqui temos um gap aqui, ó. Então a parte de cima daquele gap, 54,70, também é uma região de resistência. E a outra lá na média, né? Média de 21. Vale 3 no gráfico diário encontra resistência em 55,66. São os pontos de resistência. Tá? Vale ressaltar aquilo que eu mencionei no estudo da Petri 4. Tá? O que nós gostamos de ver, o que nós gostaríamos de ver não é só o repique. Não é só isso aqui. Ó. Nós gostaríamos de ver um repique, teste de fundo e armar um pivô de alta. Tá? É isso que nós gostaríamos de ver no ativo, tá, pessoal? Vamos seguir acompanhando aí o gráfico da Vale, esperamos que esse volume aumente, tá? E eu quero ver com vocês o semanal. No semanal deixou aqui um candle que é até um candle bonito, que é um martelo no fundo, tá? Então aqui nesse tempo gráfico vamos ver se a Petri 4 deixa um candle de máximas e mínimas maiores, certo? Será que vai conseguir fazer isso na semana aí que se inicia? Tá? Um candle de máximas e mínimas maiores, de preferência rompendo a resistência da média de 21 períodos. No semanal, Vale 3 tem resistência em 51,71, né? 51 reais. Então não é 51,71 não. Vamos lá, vamos ver direitinho aqui. Nesse tempo gráfico aqui, vamos ver. Aqui. A resistência está em... Não, vamos lá, vamos de novo, né? Então, no gráfico semanal, a Vale 3 encontra resistência em R$ 53,78. É por onde passa, onde está a média de 21. Tá? 53,78. Tem que romper aquela resistência. Vamos esperar, tá? Gostaríamos de ver a Vale deixando um candle no semanal acima de 53,78. Bom, rompendo essa resistência, a próxima é a da média de 9, que está em R$ 55,02. 55, né? Tá? Então vamos ver se a Vale consegue fazer esse movimento. Uma vez rompendo a média de 21 e rompendo a média de 9, volta a ficar um gráfico de novo para se colocar no radar. Mas vamos esperar aí a próxima semana, lembrando que a próxima semana temos feriados, né? Feriado e redução de liquidez no mercado é o que se espera, né? Vamos ver agora a SLC3. SLC3, um papel com exposição ao setor agro, né? É um papel basicamente agrícola, de uma empresa agrícola. Dona de terras, né? Arrendatária de terras, produção de soja, algodão. E olha aqui, né? Sexta-feira o papel salta 8,5%. E esse aqui é o gráfico semanal. Vejam que o volume aumenta de uma semana para outra. É um gráfico bonito porque no semanal SLC3 rompe, gente, uma região de longo prazo. Olha aqui, ó, uma resistência, né? Que começa lá em 2023, né? Em setembro de 2023, né? Uma barra que tentou romper várias vezes, essa barra cinza não conseguiu. E agora rompeu, e rompeu com força, com volume. Isso é muito bonito, tá? Quem quer comprar, agora não dá mais. Teria que esperar um pullback do ativo, né? Ou seja, um recuo do ativo até a região aqui, de repente, dos topos rompidos, né? Naquela faixa ali dos... Vamos ver aqui na faixa dos 19,68 por ali, né? 19,60, esperar um recuo. Após o recuo, se o papel voltar a subir, aí se avalia uma entrada. Esse é o semanal da SLC3.
No diário, a gente observa também, o papel disparou aí na sexta-feira, saltou 6%, o volume subiu, rompeu resistências importantes de longo prazo, né? Aqui nesse tempo gráfico também, o papel se afastou da média, né? Se afastou das médias, então agora não dá para comprar um papel que está, vamos ver aqui, que está longe da média de 21, em torno aí de 6%. É um risco grande aqui para uma operação de swing, né? Então tem que esperar o papel fazer um pullback, ter uma queda de curto prazo. Aí se isso acontecer e se o papel voltar a subir depois de uma possível queda, aí você avalia, né? Tá? Mas agora, para quem tá ganhando, tá de parabéns. Para quem não está no ativo, teria que esperar uma correção de curto prazo, certo? Se a SLC continuar subindo, quais são os próximos alvos aqui do ativo, né? Vamos pular lá para o gráfico semanal de novo. Vamos olhar aqui, nós temos como provável, né, uma grande probabilidade de o papel buscar ali a região dos 20,46, tá? Então, e quem sabe o topo, né? Topo, a máxima lá de 2023 de julho, lá na região dos 21, né? 21 por ali, né? Topo de 2023, né? Que também foi topo em no começo de 2023 ocorreram dois topos aqui, ó, nessa faixa ali dos R$ 21,70 por ali, tá? É para lá que caminhe caso continue subindo com essa força, né? Gente, vamos ver aqui agora o próximo ativo que eu selecionei, que é Rail 3. Rail 3, Arrumo, papel do grupo Cosan, e Arrumo, operação de logística. Vai ter que ter alguém para transportar essa safra aí, né? Safra recorde, soja, enfim, é um papel altamente exposto a esse setor, né? E o gráfico, gente, me chamou a atenção, tá? Por que me chamou a atenção? Porque olha aqui, ó, o ativo ele faz aquilo que a gente gosta de caçar nos gráficos: sobe, testa fundo, pivoteia para cima e rompe o topo anterior. Está indo, né? O volume é que não ajuda. O volume está estável aqui, né? Mas a questão que se pergunta, a questão que se faz agora, né? A questão que a gente levanta é: a Rail 3 vai conseguir romper essa faixa aqui dos R$ 17,90, a máxima de sexta, né? Não é a máxima de sexta, mas é o topinho lá de sexta-feira, e buscar, né, os 18,51, que é esse topo anterior que tem uma aqui, né? Esse topo anterior aqui que eu me referi, esse aqui, ó, que é uma resistência, exerce uma resistência ao preço, fica aí para a gente avaliar, tá? Mas isso aqui está com uma cara parecida, né? Se o volume voltar a subir, se o volume aqui embaixo ajudar, isso aqui está parecido com aquela onda 3 para cima que a gente gosta de aproveitar, certo? Então fica aí também para vocês avaliarem de acordo com o perfil de risco de vocês. Mas eu gostei do gráfico diário da Rail 3, da Rumo, né? No semanal, o gráfico já não é tão bom, porque o papel não consegue romper a média de 21 desde setembro do ano passado. Quer dizer, tentou romper, rompeu até agora aqui em fevereiro, mas voltou de novo para baixo dessa região da média de 21. Então, média de 21, Rail 3 tem resistência na média de 21, que está em R$ 18,09. R$ 18,09 é resistência, toca lá, tende a cair. Agora, se romper, fica bonito, né? Aí fica um gráfico interessante, tá? Fica interessante no diário, ok? Fica aí para vocês avaliarem, tá, pessoal? Vamos ver 3 papéis do setor de proteína animal, frigoríficos, né? JBS, BIF e Minerva. JBS. No diário, o que nós podemos dizer do gráfico? Está acumulando no topo. Olha aqui, ó. Isso é importante, porque o papel subiu forte e agora está aqui andando de lado. Vejam que as médias já encontraram o preço. Legal.
compras, na minha opinião, só e somente só se o ativo romper aqui 42,80, tá? Aquela faixa ali de 42,80. Vamos voltar aqui. O ativo ele tem suporte imediato na média de 9 no diário, a JBS. Ou seja, 41,16 e depois na média de 21, 40,13, tá? São possíveis pontos de suporte técnicos da JBSS3, MRFG3, não, antes a BIF, né? BIF, Minerva. A Minerva, gente, o que a gente pode falar desse gráfico no diário? Saltou desde no começo de março, né? E faz tempo já que não se aproxima da média de 21, tá? Nos últimos pregões, o ativo sobe enquanto o volume cai. Fiquem atentos a isso aqui. Para quem quer entrar no ativo, tem que prestar atenção nesses sinais. Papel subindo, ativo caindo, isso é o que? Uma divergência. Tá? Não vejo entradas no momento. Por quê? Porque o ativo está um pouco longe das médias, principalmente da média de 21. Então, o ideal é que ele desse uma realizada, ou ficasse andando de lado, uma realização no tempo, ou caísse, né? Até pontos de suporte. Quais são esses pontos de suporte? Tá? Topo rompido é suporte, né? Então, essa faixa aqui de 6,74 é suporte. A média de 9 de Minerva, BIF3, é suporte, 6,58, né? Mais embaixo aqui, 6,35 também tem um suporte. Não vejo entradas enquanto o papel não corrigir. E aqui no gráfico de semanal da BIF3, né, é o que a gente vê aqui o tamanho do risco de comprar agora. Tá? Daí a importância do papel lá, da Minerva, lá no gráfico diário, fazer uma correção. Porque olha aqui, ó, o ativo, né, ele está longe da média aqui em torno de 13%. É um desvio da média grande, né, em termos percentuais. Então, comprar agora é assumir tudo isso de risco. Tá? Eu estou me referindo à média de 9. Né? Vejam que o Minerva BIF3 subiu com força e, olha aqui, sobe com força. Na minha opinião, falta um teste de fundo. Tá? O volume deu condições, um papel que está tecnicamente bonito, mas para comprar ele tem que antes corrigir, seja andando de lado, seja caindo, tá? Tanto no semanal quanto no diário, certo, pessoal? Fica então para vocês avaliarem e vamos terminar com Marfrig, MRFG3. Bom, a Marfrig também, né, gente, se afastou um pouco das médias, né, nesses últimos pregões, então agora cautela, comprar tem que ter uma certa cautela, né, porque está um pouquinho longe das médias. Tecnicamente, a média de 9, que está em R$ 19,05, é um ponto de suporte. Então, se corrigir, tende a vir até esse ponto. Tá? Média de 21 também é suporte, 17,87. Observem que o ativo subiu nos últimos pregões com volume caindo, isso é uma divergência. Tá? Então, mostra aí que a força compradora já não está assim dando tanta sustentação a essa alta, tá? Porque vai ter muita gente aí que vai pegar e embolsar uma parte desse lucro, né? Principalmente os especuladores de curto prazo. Então, o gráfico é bom, é bonito para quem está nele, para quem está comprado, mas para quem não está, agora tem que ter um pouco de cautela. E aqui no semanal a gente observa também, né? O ativo aí disparou 8% na semana que se encerrou. E a compra, na minha opinião, a última entrada foi aqui, né, no rompimento de, vamos ver aqui, 18,16 ou 18,30 por ali, tá? No semanal ali foram os pontos de entrada. Comprar agora estaria fora de timing, tá? As médias apontam para cima, é um gráfico numa clara tendência de alta, certo? Mas para quem quer entrar,
tem que esperar uma realização, seja o papel, seja o ativo, seja a Marfrig, né, andando de lado aqui em cima, tá? Ou seja, fazendo um recuo, né? Fazendo um recuo até as médias, tá? Ou até topo rompido. Se tiver um recuo até essa região aqui, ó, de 18 com 19, por ali já ajuda, tá? Para se pensar numa compra, certo? Mas o momento é apenas de observar, na minha opinião, não é de comprar, tanto para swing quanto para position, tá? Embora seja um gráfico bonito, e é uma raridade encontrar um gráfico assim, né, com essa tendência de alta assim tão, é, tão sustentável, né, na carteira teórica do índice Bovespa, tá? Fica aí então para vocês avaliarem. Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo domingo.